Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Então, quem vai para o front hoje conosco é Márcio Oliveira. Eu já vou apresentar o Márcio. O Márcio é um parceiro nosso. Vai ser um prazer ter essa conversa contigo hoje, Márcio. Mas eu primeiro queria agradecer o Estúdio Deva Cavana, que está fazendo 12 anos e é o nosso primeiro apoiador. Apoiador querido que topou essa empreitada, está nos ajudando a viabilizar o projeto e entendeu que essa conexão com pessoas, com a pessoa real que está atrás da marca, é o que realmente dá valor às conexões. Então, obrigada, Deva, e obrigado pelo trato. Da próxima, tu vai ter que vir aqui para fazer os intervalos, porque esse negócio tá emocionando um monte. Eu tô me perdendo na jogada aqui, tá, Márcio? Então, tu te cuida comigo hoje. Eu já assisti, eu tô nervoso, viu? Não fica, para ser um papo legal, um papo leve. Então, eu queria começar te dando boas-vindas. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui contigo. Eu sei que é um projeto muito especial da Gamidia. E especialmente teu também, né? E é um privilégio estar aqui contigo. Ai, que bom. Tô bem feliz de te receber e quero começar falando um pouco do teu currículo, para que as pessoas saibam quem é o Márcio, porque tu tens um projeto enorme, né, Márcio? Mas a gente tem o Márcio por trás dele e eu queria trazer isso para vocês. Então, o Márcio, vamos de óculos, porque a coisa aqui tá preta, ele é fundador e CEO do Mentes Brilhantes, do grupo do Mentes Brilhantes, né? A gente vai falar mais dele em algum momento, mas é um projeto belíssimo que trabalha a construção aí de novos líderes na vida, de empreendedores, né? Enfim, que alimenta o mercado de aprendizado, de ensino e crescimento, né? Então isso aí é grande, é brilhante, né? Boa. É um criador do método Iluminados, especialista em liderança e conexões poderosas. É estrategista de comunicação e marketing, tem 25 anos de experiência em eventos nacionais e internacionais. Foi sócio do apresentador de TV Carlos Masso Ratinho no SBT. Líder visionário e inovador no campo da educação empreendedora. Empresário e palestrante, treinador e mentor de pessoas e negócios. É pai do Joaquim. Deixa eu ver que é o segundo entrevistado que veio aqui com o filho Joaquim, né? Sim. Como o meu. Como o teu também, exatamente. Pai do Joaquim, filho da Luzia e do João, irmão do Felipe e da Veridiana. Esse é o Márcio que tá aqui e que eu começo perguntando, Márcio, quando tu olha a tua trajetória. E aí eu quero que tu conte para nós, lá de trás da pulseira de lã, né, de onde começou esse cara, qual é a frase que melhor te define hoje, a partir dessa caminhada, disso que veio lá de trás. Eu acredito que eu sou um empreendedor nato desde sempre, assim, né? Aos 9 anos eu descobri, sem entender o que era o empreendedorismo, mas algo que me puxava para isso, que é a história da pulseira, né? Que eu ainda na infância, no pré, na pré-escola, a professora pediu para levar um novelo de lã e a gente aprendeu a fazer trança.
E na verdade a trança era para ser uma pulseira. E o primeiro insight que eu tive naquele momento é: quando eu crescer, eu quero fazer isso para poder vender. Ou seja, eu já estava ali construindo uma ideia de negócios. E hoje, né, passados, eu estou hoje com 44 anos, a frase que me define é: empreender só faz sentido quando a gente faz a diferença na vida das pessoas. Essa é a frase que me guia, assim. Porque eu acredito que o empreendedor é ele quem gera emprego, é ele quem gera renda, é ele quem gera riqueza para o nosso país. E tudo que eu faço hoje com o Mentes Brilhantes, mas o Mentes Brilhantes é uma extensão do Márcio, né, de tudo aquilo que eu acredito, é poder gerar mais conhecimento, mais consciência, capacitar mais esse empreendedor para que ele possa fazer essa roda girar. Ele vai gerar mais emprego, ele vai gerar mais renda, ele vai gerar mais riqueza para o nosso país e automaticamente mais prosperidade para eles e para todos aqueles que estão com ele. Então acho isso muito forte, sabe? O Márcio Menino, esse que experienciou a questão da pulseira, né? E que teve, e acho que era bacana a gente falar disso, né? De algumas vivências que tu tivesse que te encaminharam, né? Para pensar em negócio e trabalho autônomo, tá? Eu vou bater nisso, porque a gente tem uma forja num país que, para ter segurança financeira, a gente precisa de emprego, né? Então, quando a gente tem lá de trás... Somos doutrinados para isso, doutrinados para isso. E aí, quando a gente vem lá de trás com alguns insights naturais, né? Com algumas demonstrações, né? Extrato da gente, que é natural, e que vem na contramão disso, é interessante. Sim. Que é o ímpeto de criar, de construir coisas que vão depender só de ti. E tu teve isso na tua história, né? Sim. O Márcio é um cara que teve a história da pulseira, criança, mas tu teve história de montar a própria empresa jovem, né? De pensar no empreendimento, nos eventos, como um negócio da vida. E eu não entendia nada Com sobre o 15 que era uma anos. Pois empresa, eu queria né? que tu trouxesse um pouco disso, porque Sim. assim, tudo que tu é hoje, Márcio, tem a ver com essa construção. Então, eu acho importante trazer Sim. da onde vem, porque ela é diferente da Forja. Como a gente estava falando, eu natural, acredito né? que com ali de 8 para 9 anos, a gente via aqueles desenhos animados japoneses, né? Que era o Jaspion, que era o Jiraiya, e era coisa de menino mesmo, né? Eu tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu, e sem entender nada sobre negócio, sobre empresa, sobre o que é um CNPJ, eu lembro que quando passava, ainda na TV Manchete, passava esses desenhos japoneses, na hora eu apagava as luzes do quarto, eu fazia uma pipoca, eu deixava ali 2 lugares e eu convidava o meu irmão e ele pagava um brinquedo, alguma coisa para mim, para ele entrar no meu cinema. Então já tinha um formato ali de negócio, né? Já tinha um empreendedor ali sem entender sobre isso, mas o ato de fazer, né? E realmente isso me espanta lembrar disso hoje. Eu estava escrevendo para ti algumas coisas assim da minha história e eu lembrei disso. Eu disse assim: não, isso é de muito tempo, né? E sem entender o porquê. Então era alguma coisa muito, muito natural mesmo, né? E assim como o da pulseira, né? Eu ainda não entendia sobre negócios, mas eu sinto que era algo me puxando para esse viés, né, para mergulhar nesse mundo do empreendedorismo e poder de alguma forma fazer a diferença, né? Acho que é isso. E tu atribui isso de alguma forma ao lugar de onde tu veio, teus pais, ao que tu viu? Eu acho que não, porque eu ainda era muito novo para entender Mas isso. eles são... Não, o meu pai se aposentou como metalúrgico, a minha mãe trabalhava em empresas de calçado, fazendo costura. Hoje eles têm um restaurante próprio deles, em Novo Hamburgo, mas na época não. Então era algo que eu não vivia nesse ambiente, né? Por isso que eu... Sempre foi muito teu. Foi muito meu, e eu não sei te explicar de onde vem. Porque tu imagina, na pré-escola, com 5 anos, me despertou isso e eu não vivia nesse ambiente de empreendedorismo, de negócios. Era algo que veio, eu acho que é uma luz aí, né? Sim. Faz parte da tua história a questão do CTG. Sim. Né? Como é que isso entrou e de alguma forma, te constituiu também esse cara? Aí sim, eu acho que sobre valores, sobre família, sobre caráter, né? Eu me formei praticamente ali a partir de 5 anos, eu comecei a dançar, a frequentar os grupos de dança, e dancei até os 22, 23 anos de idade. E aí sim, eu sinto muito forte isso, amizades de muito tempo, estrutura familiar, tudo que é ensinado lá, eu consegui trazer para minha vida pessoal e para os negócios. E o meu negócio hoje tem muito a ver com o CTG, né? Porque na época,
nós organizávamos os eventos, os bailes, né? Para arrecadar fundos para comprar roupa para poder fazer as apresentações, né? E tá ali bonito, as prendas de vestido de prenda, os peões, né, bem vestidos. Então nós tínhamos ali um objetivo que era angariar fundos para conseguir comprar as roupas. E eu comecei limpando o salão, organizando as mesas, distribuindo panfletos. E isso com 15, 16 anos, né? Até que eu fiz aquela entrevista de emprego que eu te comentei, porque eu queria já ganhar meu dinheiro né? Com 15 anos eu queria ganhar meu dinheiro e eu já ajudava no CTG, eu já dançava, né? E tinha uma churrascaria, nasci em São Leopoldo, sou natural de lá, no centro da cidade. Eu pensei, eu vou pedir emprego lá na churrascaria. E marcaram uma entrevista comigo com o dono da churrascaria, né? Cheguei lá, sentei na frente dele, ele me perguntou assim, quantas cervejas tu consegue carregar naquela bandeja? E ele apontou ali pra bandeja, né? E eu, acostumado a trabalhar nos bailes, né, pra angariar fundos pros grupos de dança, eu olhei pra bandeja facilmente, né? 6 cervejas, eu fiz a conta, 12 copos, né? 2 copos pra cada cerveja. Ele me olhou assim, tá bom. Ele anotou no papel assim, e eu fiquei faceiro, né? Respondi rápido, né? E ele, tá bom. Gabaritei. Pode ir, gabaritei. E eu assim, passei. E ele disse, não, menino. Ele me chamou de menino, eu tinha 15 anos. Se tu derrubar essa bandeja, tu vai me dar um prejuízo muito grande. Pode ir. E eu, puxa, fiquei muito triste. Porque ali eu vi a chance de ter uma renda, de ter um salário, né? De fazer meu próprio dinheiro com 15 anos. Fiquei muito triste, né? Mas foi exatamente aquilo que me impulsionou para estar onde eu estou hoje, né? Porque a partir dali eu cheguei em casa, como eu já trabalhava no CTG, ajudava a construir a organização dos bailes, eu disse para minha mãe, eu vou montar um escritório de eventos, eu vou vender os bailes, os artistas, os shows para as prefeituras. E botei... isso tu já trabalhava em cima dos contatos da vivência de CTG. Dessa vivência. Botei uma placa no meu quarto, né, escritório e tal, CGS eu chamei na época, né, Central Gaúcha de Shows, olha só. E aí comecei a ligar para as prefeituras para vender os shows, porque lá no restaurante não tinha dado certo, né? E por isso que eu digo para ti, os nãos que a gente recebe, os sims, eu sou grato por todos eles, né? Porque eles que nos forjam. Então, assim, se tivesse dado certo hoje, o que eu seria hoje? Certamente não é o Márcio que tá aqui, né? Seria talvez um garçom, dono de um restaurante, ou qualquer outra coisa no meio gastronômico, né? É uma grande possibilidade. Mas aquele não me levou a voltar para casa. Inclusive, seus pais têm um restaurante hoje, né? Isso, mas eu voltei para casa, disse para minha mãe que eu queria então abrir o escritório, abrir em casa mesmo, né? O meu home office começou no meu quarto, e a partir dali começaram essas conexões com os eventos, né? Até vir um convite para ir para Santa Catarina, me tornei sócio do Ratinho na CBT em eventos, então tudo partiu daquele não. E que me levaram a construir coisas maravilhosas hoje, assim, acho que é muito incrível, sabe, poder falar contigo e recordar sobre isso. A gente estava falando, eu estava na última entrevista até sobre isso, né, que a gente se dá conta de tudo que viveu desse currículo, agora olhando para trás, parece uma vida tão curta, né, quando a gente pensa no que a gente fez, né, essa coisa do auto, né, de se autoavaliar, a gente costuma ser mais crítico, né, conosco, e tu olha, parece que a vida foi curta e foi feito pouca coisa, e aí de repente tu precisa escrever, né, que foi o tema que eu enfim, encomendei do Márcio, e eu encomendo de vocês de uma forma geral, que vocês tragam um pouco para mim da vida, para que eu possa construir esse material, essa conversa, e aí vem aquela história toda, assim, vários storytellings, né, sobre as passagens da vida, os nãos, os sims, o que foi positivo e negativo, e sem dúvida nenhuma é isso que forja quem a gente e que eu acho que na maior parte das vezes, e até não é por nada que está aqui sentado, uma pessoa de acertos. Sim. Né? Então, queria te perguntar, assim, voltando lá para trás, antes da gente entrar no que vem aí. Sim. Mas o que mais te motivava, jovem? Tu era mobilizado pela criatividade, né, pela coragem ou pela necessidade? Quando tu pensava em negócio, em empreendedorismo, o que te vinha, assim? Eu queria fazer algo diferente, fazer a diferença. Tipo assim, eu não queria o mais do mesmo, eu não gostava de estudar, sabe? Hoje eu me arrependo muito por isso, porque ficou muita coisa para trás, mas eu não gostava de estudar porque aquilo para mim não fazia sentido, né? E hoje, olhando assim, eu acredito que a nossa educação poderia estar muito mais evoluída, porque a gente não aprende sobre propósito, a gente não aprende sobre o significado das coisas, a gente não aprende sobre crenças, né? A gente aprende o beabá, o mais é menos, o dividir,
Mas e educação empreendedora zero, educação financeira zero. E naquele momento, para mim, eu olhava para aquilo e não fazia sentido. E eu queria fazer algo que eu não sabia o que, mas que fosse diferente, sabe? Eu me sentia fora daquela caixa, eu não me sentia pertencente àquele modelo. E tanto que eu saí muito cedo da escola para começar a trabalhar e tal, e aí depois fui me desenvolver, me capacitar, mas direcionado a algo que eu acreditava, que eu queria. Então, não foi por necessidade, mas foi pelo desejo de fazer diferente, sabe? De alguma forma me destacar. Eu não cabia dentro daquele lugar, sabe? Eu senti algo me puxando, assim, né? E foi o que aconteceu. E, Márcio, o mercado de eventos, e aí falando como um todo, porque a tua história na vida envolve eles diretamente, é um mercado que exige coragem. O que é coragem para ti nesse meio? É tu entender que o medo é necessário, né? E tu seguir adiante mesmo sentindo medo, né? É saber dosar isso, saber enfrentar os desafios, ser criativo também, né? Vender ideias, porque eu escutei muito isso. Ah, uma ideia sem ser validada não vale nada, né? Mas quem trabalha com eventos, com projetos especiais, eles vendem ideias, né? E até tu validar a primeira, tu bate muita porta, tu recebe muito não. E esses nãos, eles é difícil, né? Mas ao mesmo tempo são eles que vão acumulando e tu vai construindo esse caminho, tu entendendo e ressignificando muitas coisas, né? Eu acho que é muito disso, assim. Tu entender o significado das coisas e tu entender que uma porta fechada, na verdade, pode ser Deus te levando para uma porta que realmente é a tua, sabe? Então é isso, eu fui entendendo isso, fui me construindo, me reconstruindo, e é isso, chegamos onde estamos. Tu falou de Deus, a gente ainda vai falar de Deus, tá? Mas eu quero voltar num negócio que para mim foi muito legal quando eu li, que é a coisa de fechar a porta do quarto e transformar numa empresa. Hoje a gente vê uma porta fechada de filho, né? Quem dera tivesse um bilhete pregado na porta dizendo alguma coisa que ele estivesse fazendo de empreendedorismo, porque hoje a gente vive outro momento, né? Eu acho que Sim. os jovens hoje estão mais voltados. Tem todo o consumo da rede social, tem todo o consumo eletrônico, né, de uma forma geral, positivo e negativo, mas ele não é característico, o empreendedorismo não é característico da massa Não. do nosso jovem, O né? jovem não entende o significado das coisas e desde a minha época isso não acontece, né? Isso já acontecia, assim, de ser uma educação, se tratando de Brasil, muito quadrada e eu acho que muito antiquada, porque o jovem pode estar mais conectado e deve Eu estar, acho que isso né? é uma extensão, né? A gente fala do Mentes Brilhantes para um público mais maduro, né? Mas um público que hoje está na lida, no trabalho, né? Um empreendedor de fato e o executivo, mas falta esse início, né? Essa origem que vem da escola e talvez por isso muitas portas de quartos não têm essa placa. E só para pegar esse conteúdo, Ju, eu estava falando com um empresário na praia, no litoral do ano passado, sobre um projeto que eu tenho de vida, que é levar a educação empreendedora para as escolas, porque eu senti essa dor, né? Eu senti essa falta lá, e eu vejo que hoje ainda a educação ainda é no mesmo modelo, ela não evoluiu o quanto a tecnologia evoluiu. E eu falava para ele sobre educação empreendedora para as escolas públicas, para que lá na escola pública o jovem entendesse que a referência dele não precisa ser o traficante, não precisa ser o dono da boca de fumo, não precisa, sabe, que pode ter ali um negócio que ele pode sair daquela bolha e ele pode prosperar na vida. E o empresário estava me olhando assim, encantado com aquilo. E só que eu achei que ele ia entrar dentro da minha história. Ele me trouxe uma outra perspectiva. Ele disse assim: Márcio, é lindo o teu projeto e o que eu puder fazer para apoiar, eu vou apoiar. Mas tem uma outra realidade. O meu filho tem tudo. O meu filho tem escola particular, tem o melhor plano de saúde, tem o melhor carro, tem motorista, tem a melhor gastronomia em casa, tem uma cozinheira que cuida de tudo. Como é que eu vou fazer esse jovem de 13, 14 anos entender que ele precisa ser provedor de algo? Como é que esse cara vai ser um pai de família que quer, né? Então, assim, ó, um é por necessidade. E como é que tu vai criar o desejo no meu filho porque ele tem tudo? Olha só Por a isso que perspectiva. a minha pergunta tinha a ver com essa questão da criatividade, da necessidade, porque eu acho que tanto criatividade quanto coragem e necessidade tem a ver com um privilégio da nossa geração, né? Nós tínhamos as três coisas por uma questão nata, praticamente, né? Nós tínhamos necessidade de movimentar, né? Nós não viemos de uma sociedade de grandes acessos,
Quando não se tinha internet era menos ainda. Os tempos eram difíceis Eram e outros nos tornamos tempos. pessoas fortes, né? Exatamente. A gente tem a questão da criatividade, por quê? Porque o digital não fazia por nós. Então, se necessitava, se pedia o pensar, o momento de elaboração, de brainstorming, isso fazia parte da nossa vida para tudo. E a coragem, porque se tu não te mexesse, tu não acessava o mundo. A gente realmente morava cada um na sua caixa. Né? Então, os acessos todos, eles partiam do princípio de tu dar o primeiro passo para fora e só quem estava enxergando aquele passo normalmente era tu mesmo, né? Sim. Tu familiar. Esse é um grande desafio e por isso eu trouxe a questão do quarto, porque eu pensei muito sobre aquela história ali, de pensar como tu fez esse movimento, né? E pensar por que eventos, né? Então, também me veio questionamentos como aquilo foi teimosia, aquilo foi uma visão, porque trabalhar com eventos a gente sabe que vulnerável, que são ondas e que, né? E Sim. depois a gente veio a Eu acho que descobrir foi coisas ambiência. novas nesse Acho que foi caminho. ambiência, sabe? Porque assim, não havia necessidade, existia o desejo de querer fazer meu próprio dinheiro, né? Ali com 14, 15 anos. E aí, por que ambiência? Porque era o ambiente que eu convivia, né? Que tinha essa relação com os eventos. Por mais que Sim, fossem você teve dentro no caso. da cultura Sim, gaúcha e tudo sim. mais, mas existia isso. Então, essa ambiência e aquele conteúdo que eu consumia, né? Que era um conteúdo dentro do CTG também, acabaram me moldando, né, me forjando para me levar, né, para esse segmento, para esse viés de eventos. Eu tenho certeza que é isso. Sim, tinha a questão do teu cenário, né? E sempre tem, porque da onde a gente tira. Outro dia eu entrevistei o Thiago Ferreira, que tu conhece, da Sim, Matriz, foi maravilhoso. bárbara a entrevista. E o Thiago estava dizendo isso, né? Que a criatividade ela vem muito do toque ao mundo, né? E o teu toque no mundo naquela época era esse. A gente vai deixar esse parênteses do Mentes Brilhantes para a gurizada, porque eu achei isso bárbaro. Isso é uma provocação que eu vou fazer para ti. Né? Porque eu acho que realmente tem uma questão de tirar esse pessoal aí, botar placas nos quartos, quem sabe, né? E tirar esse E pessoal. entender que o leite não nasce numa caixinha. Existe um processo produtivo do campo até a mesa. Né? Tem um monte de coisa aí que eles têm que, né? Projeto Sementes, a gente ainda vai falar sobre ele em algum momento. Mas então, voltando pra cá, eu quero te dizer que eu colo um monte porque eu faço em cima da tua história, daí eu preciso Boa. pegar, eu não quero perder nada teu. Boa. Então, o que aquele jovem de 15, né, o Márcio de 15, tinha e que hoje tu sente ou tu gostaria de resgatar daquele cara lá? Eu acho que eu não perdi, Ju. Eu acho que eu fui me desenvolvendo cada vez mais e acreditando que cada desafio é uma oportunidade para a gente se tornar uma versão melhor de nós mesmos, sabe? Eu sempre tive isso. Então, não existe nada hoje que eu volte para trás e me arrependa. Acho que pelo contrário, eu consigo olhar o meu desenvolvimento. Eu olho isso com muita alegria, assim, sabe? De enxergar com um exemplo. Com 40 anos eu fui descobrir o que é propósito. Veja bem, eu trabalhei a minha vida inteira com eventos, e aí depois a gente vai falar, né, sobre pandemia, onde eu quebrei, né, o setor de eventos foi o primeiro segmento que parou, o último a voltar. Eu era sócio do Ratinho da SBT, então eu estava no auge, né, da minha carreira, da minha jornada profissional, e daqui a pouco acaba tudo, né? E naquele momento eu entendi sobre propósito. Porque até então eu trabalhava para fazer diferença, para fazer meu dinheiro, para ter uma boa vida, para ter um bom carro, uma boa casa, uma educação para o meu filho. Então, eu trabalhava para isso, sem entender sobre exatamente a profundidade que é propósito. Então, foi necessário, né? Eu falo muito sobre Deus, né? Me tirar de um lugar, me trazer para um outro para que eu pudesse entender. E eu falo muito sobre isso. Às vezes, para Deus não tem um plano B, né? Eu acredito muito que Deus cria um plano emergencial para te trazer de volta para o plano original, sabe? E hoje eu me sinto nesse lugar, assim, acho que era Sim, isso. a gente desvia, teimosos. E ele traz de volta para o plano original. E o que é o plano original? Eu sempre falo, realmente fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Porque eu sempre trabalhei com eventos, entretenimento, né? Então as pessoas iam para dançar, iam para cantar, iam para se divertir. E na pandemia eu senti que eu não queria mais isso. Mas e o medo de mudar de rota depois de 20 anos trabalhando no mesmo segmento, né? E aí veio uma série de situações que me trouxeram para onde eu estou hoje, assim. E me sinto uma pessoa realizada. E não é questão financeira, é uma questão de viver o meu propósito. E por onde a gente passa hoje com Mentes Brilhantes, e a gente faz eventos aí para 3.500 pessoas, para 4.000 pessoas, e a gente pergunta quem realmente conhece o seu propósito, quem vive o seu propósito, pouquíssimas pessoas.
porque pouquíssimas pessoas entendem sobre o que é isso, e quem entende não sabe a profundidade que é. Tu usa, tem duas palavras que aparecem muito no teu trabalho, né? No teu trabalho, nas apresentações do Mentes Brilhantes e na proposta, né? Na proposta que ele tem, esse projeto. Uma delas é propósito. E eu queria que tu me falasse um pouco disso. O que que para ti significa viver com propósito num negócio e na vida? Eu fui descobrir com 40 anos, tá? E aí as coisas começaram a fazer sentido. Porque quando o meu negócio quebra, financeiramente, estruturalmente, tive que vender casa, carro, empresa, muitas dívidas, né? O setor de eventos sofreu muito na época da pandemia. E aí eu tenho uma experiência com Deus, né? De vir essa resposta, porque o meu medo era o quê? 20 anos trabalhando num segmento e daqui a pouco, será que ele vai existir ainda? Será que essa pandemia vai acabar? Até quando vai? Né? E o que que o Márcio vai fazer para se sustentar filho, família e tudo mais? E aí vem uma resposta, a primeira experiência que eu tive realmente escutando Deus falar comigo, passei a noite toda chorando, escrevendo, agradecendo, porque eu escrevi um caderno naquela noite, que veio então a ideia do projeto Mentes Brilhantes, que para mim foi uma resposta, né? E se trata exatamente sobre isso. Márcio, em vez de fazer eventos para as pessoas cantarem e se divertirem, tu vai fazer eventos para capacitar, para desenvolver, para criar prosperidade, porque nesse momento da pandemia, muitas pessoas vão começar a empreender não por desejo, mas por necessidade, sem conhecimento nenhum de causa, né? A gente viu mulheres, por exemplo, fazendo comida, fazendo bolo, sem saber de precificação, sem entender de negócio, sem entender de margem, sem entender de pessoas, né? Só pelo fato da necessidade de ter que vender para poder comer à noite. Então, eu comecei a fazer exatamente o que eu escutei, né? O que eu escrevi, que foi essa resposta, e daqui a pouco caiu a ficha, assim, cara, sempre foi isso. Porque se eu não tivesse a experiência de 20 anos com eventos, eu não conseguiria fazer aquilo que veio para mim, sabe? De fazer hoje 5 edições do Araújo Viana de ingressos esgotados, trazendo o Ricardo Amorim, trazendo o Paulo Guedes, trazendo os maiores nomes do empreendedorismo. Foi a experiência lá do CTG, de limpar a mesa nos bailes, de entregar panfleto, que me trouxeram a esse momento de ter uma experiência, né, de vida e de negócios para poder realizar o que eu faço hoje, né? Então, assim, propósito para mim, antes de mais nada, é tu descobrir a tua real identidade, sabe? Tu não descobre o teu propósito, tu te descobre. E aí, quando tu entende o teu significado, né, as tuas capacidades e aquilo tudo que tu merece a partir da tua identidade, da tua capacidade, do teu merecimento, o propósito te puxa, ele te leva. Então, hoje, dificilmente eu crio algo novo, eu sinto que as coisas, elas vêm, né? Por quê? Porque tá muito conectado com o propósito. Então, para mim, propósito é isso, é a tua identidade, tudo aquilo que tu é capaz de fazer e de promover, né? E a tua consciência para o teu merecimento. Porque muitas pessoas deixam de executar grandes coisas, grandes projetos, porque elas não se sentem capazes ou não se sentem merecedores, né? E aí elas vão comprar uma bolsa de marca, comprar um carro importado, comprar uma mansão e ficar ostentando, porque elas querem provar a partir daquilo que elas têm, aquilo que elas não são capazes de executar, de produzir, por conta de falta de merecimento, por falta de capacidade. Então existe ali uma grande deficiência em muitas pessoas de não entenderem isso, né? Então, eu sei porque nos eventos, Ju, a gente pergunta assim, quem é que entende sobre seu propósito ou vive seu propósito? Pouquíssimas pessoas levantam a mão. E aquelas que levantam, normalmente elas fazem assim, o meu propósito é ajudar outras pessoas. Aí eu pergunto, como tu faz isso? Ou seja, vamos para um próximo grau de profundidade. Ok, teu propósito é esse. Agora, como tu faz isso? Eu não sei. Entendeu? Então, assim, ó, mesmo aquelas que dizem que sabem, pouquíssimas sabem de verdade. E por que eu te digo que eu descobri o meu propósito? Porque eu entendi qual é o meu papel, o que eu sou, o que eu faço. E aí eu te digo, o meu propósito, sim, é ajudar e contribuir na vida de outras pessoas para a prosperidade. É criando ambientes, criando eventos, criando conexões, gerando oportunidades de negócio e trazendo consciência, mais conhecimento para elas, para que elas possam prosperar na vida e nos negócios dela. Então eu entendi e eu consigo ir mais profundo contigo sobre qual é o meu e o que eu faço, como eu faço isso, sabe? E o propósito, para ti, te pergunto porque tu trouxe Deus, né? Que relação que tu acha que o propósito tem com espiritualidade? Total. Eu acho que nós não existe nenhuma possibilidade da gente estar aqui hoje se não for através e por ele,
né? Para mim é algo que não está desconectado, é uma coisa só, né? Quando a gente já vem com um propósito, a gente já vem com uma missão. Às vezes a gente demora para descobrir isso e talvez nunca vai descobrir, mas a gente tem algo para cumprir aqui. E eu sinto que eu vivo isso hoje, sabe? É muito forte em mim isso, assim. Então, muitas vezes o Márcio, racional, não faria algo, mas aquilo me puxa de certa forma, ou os sinais são tão fortes e tão claros que eu acabo indo naquele caminho, e eu só peço assim, Deus, me mostra o caminho e que os passos eu dou, e eu sigo, e as coisas têm evoluído, têm dado certo, têm impactado vidas, né? A gente tem muitos feedbacks positivos, então eu me sinto realizado por isso. O Márcio se sente Sim. realizado por isso, sabe? Quando tu fala, por exemplo, que é outra palavra que aparece muito no Mentes Brilhantes, que é conexões. E tu fala de conexões certas, conexões poderosas, né? São palavras que a gente lê muito no teu material. O que para ti diferencia uma conexão comum, uma conexão qualquer, uma conexão de oportunidade, de uma conexão transformadora? Eu tenho 3 pilares que eu gosto muito de falar, e que eu gosto muito de trazer para minha vida, e tudo que eu vou fazer, eu penso sobre isso, né? Que é a ambiência, ou seja, os ambientes que eu frequento, as conexões que eu tenho, e o conhecimento, o conteúdo, que tipo de assunto está sendo discutido ali. Quando tu fala sobre conexões, são pessoas que têm esse poder de entender o significado das coisas de uma forma positiva, de olhar a vida de uma perspectiva positiva, de não se limitar às crenças que por muito tempo nos limitaram ou ainda nos limitam, mas de romper isso e ter uma visão próspera. Ou seja, pessoas que não te ancoram, pessoas que não te deixam estagnados, pessoas que te impulsionam, né, que contribuem na tua vida, nos teus negócios, que tu também possa contribuir. Ou seja, existe uma troca, uma via de mão dupla, né? Então, frequentar bons ambientes e estar conectados com pessoas que te impulsionem, eu acho que essa é a melhor conexão que existe. Conexões poderosas não tem nada a ver com dinheiro, com capital, com capacidade intelectual, mas são pessoas que te movem, que te impulsionam e não que te travam, sabe? Eu acho que é isso, assim, e isso vale para os negócios e para a vida da gente. Sim. Porque a gente sempre pensa nisso, né? De a gente se conecta o tempo todo, né? E tem muito a ver quando tu tá alinhado ao propósito com a atmosfera que tu tá respirando e que tu tá criando a tua dinâmica, né? De trabalho e de vida. Então são essas aproximações que vão E acontecer. não necessariamente, a gente por muito tempo também foi educado a isso, e de forma errada, as conexões são troca de cartões. Isso não é conexão, isso é uma troca de cartões. Conexão é quando eu entendo a tua história, eu entendo de que maneira eu posso te ajudar a contribuir na tua história para que tu alcance os teus objetivos, e que de maneira tu vai retribuir isso para mim também, se vai acontecer, né, mas não esperando nada em troca. Ou seja, existe uma conexão de energia, porque nós somos energia, né? E eu tenho pensado muito sobre isso também. Acho que todo mundo em algum momento já viu algum corpo, né, que não tinha mais vida, sabe? E quando tu olha para aquilo, é uma coisa estranha, né? De olhar para aquilo e tipo assim, tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, porque não tem mais energia ali. E eu acredito que que a gente é isso, a gente é feito de energia. E quando a gente é feito de energia, eu trago daí um pouco do que eu acredito do Mentes Brilhantes. Todo mundo tem uma luz, sabe? E quanto mais a gente carrega essa energia com coisas positivas, as coisas mais claras ficam. A tua luz, ela clareia mais, o teu caminho clareia mais. E tu vai conseguir percorrer, trilhar e seguir a tua jornada por um caminho mais claro, de luz, né? Então tem muito a ver com isso também. Eu fiquei com essa curiosidade. Quando tu começa o design, né, na tua vida, e eu tô trazendo muito o Mentes, porque eu acho que tu vive muito isso. O Mentes é uma extensão do Márcio. Então, se eu não. Eu já fiz uma entrevista assim, a primeira, que foi da Gamídia, que foi com o João Pedro, porque o João Pedro e a Gamídia são algo muito fundido. Que eu adorei, né? Que eu adorei ele. Aquela entrevista tão barato, porque realmente... Quem não assistiu ainda vale a pena, volta lá e busca. Porque aquilo ali é muito a prova de que a marca corporativa é a marca, pessoal, que está por trás, Não adianta, isso é a pessoa que está ali. Se algum dia não for o Márcio atrás do Mentes e for outro profissional, com certeza vai mudar a identidade. Essência, né? A essência do negócio, porque é a essência da pessoa que está manuseando esse mecanismo todo, né?
E aí me veio a curiosidade, são várias, né? A gente vai conversar bastante aqui. Mas uma delas é quando tu começa o design desse projeto. Tu pensa ele para atender a quem? O Márcio, que começou lá atrás e que tinha demandas que não eram atendidas por muitas outras ofertas e que tu pensou, cara, eu quero ainda fazer um negócio que atenda essa gente. Ou tu pensou para um mercado que tu enxerga hoje, um mapeamento, um diagnóstico do que tu enxerga hoje e que é demanda latente. A quem tu pega pela mão? Eu acredito que o veneno e o antídoto vivem no mesmo lugar. Então, quando eu crio o Mentes Brilhantes, por mais que a minha intenção seja impactar as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas, tá curando uma dor minha. Porque eu gostaria de ter isso lá atrás. Então, tu entende que a minha dor, ou seja, o veneno, né? Por isso que é pessoal. Exatamente. Então, eu construí o antídoto para uma dor minha, né? Que é a dor de muitas pessoas também. E eu acho que tudo na vida é assim, tá? Se tu for olhar todos os negócios, tem a ver com uma E dor. marca pessoal, por tem que a que se ver- conecta? Alguém se conecta a um determinado segmento e não a outro? Isso. Tem muito a ver. Exatamente. Então, eu acredito isso. O veneno e o antídoto estão no mesmo lugar, e quando tu cria algo para construir e fazer a diferença, seja algo inovador, de tecnologia, ferramenta, qualquer coisa, tem a ver com algum momento da tua vida, né? Há uma dor que tu sentiu. E por que, ou da onde saiu, já que isso é praticamente o teu sobrenome, Mentes Brilhantes? Da onde? Foi dessa conexão. Porque quando começou esse projeto RH, a gente falou muito disso, da fé que a gente tem de que as mentes e as histórias são brilhantes por si só. Sim. Isso é da natureza humana. Então, aqui trazer pessoas aqui seria brilhante. Sempre será, porque cada história é uma, né? Sim. Mas tu foste muito feliz nesse nome. E eu queria entender de onde. Vou te dizer como é então. que foi Vou te dizer. No teu pior, processo. no pior momento da minha vida, que foi durante a pandemia, ou seja, eu vivia o melhor momento, morando em Curitiba, sócio de um dos maiores empresários do Brasil, que é o apresentador Ratinho do SBT, performando muito bem, né, com a minha vida totalmente estabilizada, vem pandemia e acaba com tudo isso. A empresa parou, porque não era o principal core business do Grupo Massa, e o Márcio volta para o Rio Grande do Sul, o pai teve um diagnóstico de câncer de próstata, então eu voltei para o Rio Grande do Sul, encontrei aqui um mercado totalmente já ocupado com aquilo que eu fazia antes, ou seja, já não tinha espaço ali, tinha que criar um espaço novo, parado, né, sem trabalhar porque a pandemia estava ali, e comecei num momento muito forte de oração, porque eu acredito muito em Deus, eu tenho uma ótima conexão com Ele. E eu tinha um amigo na época, tenho um amigo até hoje, mas na época a gente estava muito mais próximo, assim, e ele sempre dizia assim, Márcio, eu conversei com Deus, e Deus me disse isso. E a gente tomava um café, ele falava e conversava com Deus, e Deus respondia para ele. Eu ficava pensando assim, que loucura é essa, né? Eu tenho uma boa conexão, eu nasci num berço cristão, né, católico, meu pai cristão, minha mãe dava catequese, fiz crisma, fiz tudo isso, mas eu nunca escutei a voz de Deus. E ele dizia, não, um dia tu vai escutar, um dia tu vai escutar. E eu sempre pedi por isso, né? E foi na pandemia, nesse pior momento, então, que muitas noites sem sono, muita angústia, eu pedi para Deus para que ele me desse uma direção. E numa dessas noites eu escutei a voz, eu tive essa primeira grande experiência com ele. E como uma resposta, esse nome veio pronto para mim. Então não é uma criação do Márcio. Eu estava orando, comecei a chorar e escutei essa voz. Tu vai deixar de fazer os eventos de entretenimento e tu vai começar a fazer eventos para desenvolver as pessoas. E aí veio o nome Mentes Brilhantes. Veio tudo e eu comecei a escrever. Literal? Escutei uma voz. Eu tava sozinho no quarto, escuro, só com uma lanterna, assim, né, onde eu tava orando, assim. E veio essa voz e eu comecei a escrever. E eu escrevi um caderno inteiro sobre o que seria e como seria o Mentes Brilhantes. E até hoje eu não entendo tudo. As coisas vão aparecendo e vai clareando aquilo que são os próximos passos, as próximas etapas, porque não foi algo que eu sentei e fiz um planejamento estratégico. Ele veio para mim, sabe? Então a gente começou com confrarias, a gente foi para conferências, hoje a gente está criando uma tour por todo o estado do Rio Grande do Sul, sempre com o mesmo foco que é desenvolver os empreendedores, né? Trazer mais consciência para eles.
o projeto Sementes, né, que é plantar essa sementinha da educação empreendedora nos jovens das escolas públicas. Então, tudo ele vai se desenvolvendo a partir aquela noite, daquela conexão, daquela experiência. Então, se eu te falar aonde isso vai dar, não sei, eu só tô seguindo, só tô fazendo Tá no flow. só tô fazendo a minha parte, sabe? Mas tudo está conectado, tudo está conectado. E quando eu falo para ti que todo mundo tem uma luz interior e muitas pessoas não se sentem com essa permissão de acender essa luz, tu deixa de fazer coisas maravilhosas por isso, né? E por isso que a gente traz assim, quanto mais tu tem consciência, mais tu vai poder quebrar as tuas crenças que te limitam de crescer. Por exemplo, né, fiz uma outra entrevista esses dias e o menino perguntou assim, tá, Márcio, e aquelas pessoas que têm uma ideia muito legal, mas não conseguem colocar em prática, por que não tem a oportunidade ou não tem a grana para isso, né, de fazer um investimento? Por isso as conexões, porque se tu souber trabalhar um projeto e conectar com uma pessoa que acredite no teu projeto, as coisas vão fluir. Então ninguém faz nada sozinho, né? Eu acredito muito que tem algumas etapas, assim, alguns níveis de consciência que a gente tem, que elas vão te levar para um próximo nível também de desenvolvimento. Por exemplo, tem gente que vive na fase da sobrevivência. E quando tu vai fazer um negócio com alguém, para quem é empresário, para quem quer empreender, quem quer vender um projeto, ou trabalha já em alguma coisa, tu tem que entender que nível de consciência a pessoa que está na tua frente tem. Né? Tu não pode conversar num nível de consciência muito superior para alguém que não está no mesmo nível que tu. Então tu tem das duas coisas. Né? Eu acredito sempre que tu tem que ajudar essa pessoa a crescer. Tu imagina alguém que vive na fase de sobrevivência, que ela só trabalha para ela poder comer à noite, ela não dá valor para as outras coisas. Ela trabalha só por um motivo. Né? Tem um segundo Aí nível. vem aquele negócio, criatividade, coragem, né? Isso, então assim, ó, Iniciarte. qual é o primeiro nível? Sobrevivência. Qual é o próximo nível? Relacionamento. Quando tu sai do nível de sobrevivência e vai pro nível de relacionamento, tu entende o quê? O poder que tem as pessoas, as conexões, o valor que tem as pessoas de poder te ajudar a crescer, a ter troca, né, a juntos se potencializar. Quando tu vai para um terceiro nível, que é de conhecimento, tu entende que tu precisa te capacitar, tu precisa te desenvolver, tu precisa te conhecer e conhecer o outro. Aí tu vai para um próximo nível, né? E aí vai indo. São 8 níveis que a gente Pois trabalha. eu queria te trazer uma característica que dentro da tua história ela é muito recorrente, né? E tu fala, a gente sabe, até porque a Gamidia tem uma relação de media partner contigo no projeto Mentes Brilhantes, e a gente sabe que uma das tuas palavras é conexões, e que tu faz isso acontecer com várias conexões. Porém, quando a gente olha todo o teu storytelling ali, toda a tua contação, a gente vê um cara que idealiza essas coisas sozinho. Desde a pulseira, da porta do quarto, toda a história que tu conta ali, da própria negociação com o Ratinho, com eventos, da ida para Santa Catarina, para começar eventos em Santa Catarina, sempre foram empreendimentos solitários, mesmo que tu dependa para fazê-los de conexões que isso é um atributo teu, de desenvolver essas conexões. Mas eles são movimentos solitários, né? Isso me chama a atenção, assim, de que forma tu entende que tu movimenta e cria essas coisas todas sozinho, como tu te sente nesse lugar, porque é sozinho, mesmo que tu conecte pessoas ao teu propósito. Sim, O propósito é teu. sim, Aí tu busca os teus sim, patrocinadores, sim, meus tu parceiros. busca os teus parceiros, tu busca os teus partners. Mas Eu vou te dar fica vou isso. te dar um exemplo. Eu não acredito que as pessoas que te ajudaram a chegar, por exemplo, em algum determinado lugar, X, são as mesmas que vão te ajudar a chegar no lugar Y, sabe? Então, eu acho que empreender é uma jornada solitária, por mais que hajam muitas conexões ao longo do caminho. Mas, se for trazer para o storytelling do Mentes Brilhantes, eu te digo que várias pessoas são conectadas e a gente vai acendendo as luzes, sabe? E quando a gente alcança o objetivo, a gente vai para um próximo nível e aquelas pessoas começam elas a acender outras luzes. Então a gente vai sempre estar em movimento. E eu, olhando para trás, hoje eu sinto isso, Não, né? como propósito de projeto, com certeza. Eu vejo o Márcio, falando da pessoa, assim. Sim. Eu te vi com um lampião lá atrás, Uhum. mas sempre numa caminhada solo.
Aí tu entra em cenas e tu, nessas cenas, tu opera com parceiros. Sim, Mas tu segue, daí tu muda, tu sai caminhando sempre sozinho, sim. né? E eu te falo isso porque é comum a gente ver na vida, né, no mercado, na vida, pessoas que dependem ou precisam de sonhos dos outros ou da força dos outros, Uhum. muitas vezes até de bengala ou da parceria, às vezes positiva, pensando no copo cheio, para realizar coisas. De fazer isso em turma, Sim. né? Em dupla, em time. E eu te vejo, e isso está muito retratado no teu momento de conversa com Deus, Uhum. que sempre foi sozinho. Que é nesses momentos que a coisa Sim, brilha para ti, sim. né? E essa é a minha pergunta, assim, porque isso me parece uma característica tua, de fazer, de construir coisas muito com o que acontece dentro de ti. Mais do que, depois reverbera, Sim, depois sim, envolve sim, os sim, outros, sim, mas sim. acontece muito dentro. Sim, mas eu acho que é exatamente isso, assim, eu entendo que durante um período eu permaneço naquele espaço para construir algo e quando aquilo se consolida, ou seja, conseguimos chegar no objetivo, eu tenho que estar em movimento, Tu te sabe? Eu movimenta. me movimento. Mas não que eu deixo aquele espaço. Eu acho que aquele ciclo se consolida, ou seja, conseguimos realizar tais objetivos, nos ajudamos, nos potencializamos, agora cada um segue a sua e vai potencializar, vai acender outras luzes, sabe? E E eu sigo do no que tu tem meu. medo? É, eu posso te dizer que eu tenho medo de. Eu sempre falo assim, eu sinto muito O isso, Márcio. tá? Que eu corro uma Fórmula 1, que é um esporte de alta performance, com um carro popular. Eu sinto isso. Sempre senti isso. Ou seja, os meus sonhos são muito grandes, os meus objetivos são muito grandes. E dificilmente eu tive em algum momento a capacidade, Márcio, financeira para promover isso, para financiar isso. Então, isso sempre foi muito difícil para mim, porque eu tive que conectar com outras pessoas, sempre tive que estar fazendo essas conexões para poder operar e realizar aquilo que eu tinha como meta ou como objetivo. E não era meta ou objetivo pro Márcio, era de ambiência, era de projetos que envolviam outras pessoas. Mas eu sinto muito isso. E aí, qual é o meu medo? De eu desgastar a equipe. Tu imagina agora uma Fórmula 1, né? Tu realmente tá correndo do lado de uma Ferrari, do lado de uma McLaren, e tu parar ali com um carro 1000, né? Como é que tu vai correr? A tua equipe vai se desgastar, o teu motor não é potente, tu não tem gasolina para tudo isso, o teu pneu vai explodir em poucas rodadas, né? Então, o meu maior medo sempre foi esse. Então, por isso também eu sempre estou conectado, trazendo ideias, trazendo projetos, criando coisas novas para poder financiar isso, para poder promover isso, porque sozinho não tem como, nunca teve como. Então, o meu maior medo é esse, até quando eu vou conseguir, né? Eu acho que é o maior desafio de todo o empreendedor, trazendo esse assunto também, é a gente ter que muitas vezes, Ju, estar numa conversa de um grande fechamento de um negócio, na frente de um grande empresário, de um grupo de pessoas, tendo que demonstrar algo, né, de uma coisa maravilhosa e tu sabe, Tu e tu ainda não. por dentro, o teu empreendedor por dentro, sabendo de todas as dificuldades que tu tem, de todos os teus desafios que tem, mas tu não pode externar isso, sabe? Porque se tu externar isso, tu não vai ter a oportunidade, né? Eu já tive negócios que eu comprei um negócio praticamente quebrado e precisava de um financiamento bancário e o banco não quis, de maneira alguma, porque aquele CNPJ que eu comprei estava quebrado. Quando eu fiz a volta e transformei aquilo num negócio próspero, o banco me ligou querendo oferecer, né, financiamentos, linhas de crédito e tudo de melhor. Ou seja, tu não pode muitas vezes demonstrar aquilo que internamente tu está remoendo, né? Então o empreendedor, esse é um grande desafio de todos eles, E né? quando a gente não tá falando do empreendedor, tá falando da pessoa, do Márcio. O que que é medo? É de não conseguir cumprir com o que Deus colocou na minha vida, assim. Eu não sei até onde eu vou ter forças para isso, sabe? Eu sei que é algo muito grande. E a cada dia que passa, o desafio aumenta de impactar mais pessoas, de estar em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem um sonho muito grande de viajar às capitais do Brasil, né? Até quando isso vai. Até quando eu vou estar com um carro de Fórmula 1 do meu lado e eu com o carro popular olhando para ele e eu correndo junto com ele, né? Então, assim, a gente está performando igual, mas até quando eu vou ter condições de continuar nessa mesma batida? Esse é o meu maior medo. Eu ainda vou te pegar nesse assunto, tá? Mas eu quero voltar para uma palavra que tá dentro da tua narrativa forte, antes da gente sair do Mendes.
Não completamente, porque o Mendes é o teu sobrenome, né? A gente já falou. Então é complicado, mas eu queria muito que aparecesse o Márcio aqui. Com relação à ambiência, tu cita várias vezes a questão de ambiência e acho que isso tem muito a ver com a tua história, assim. Acho que muito do que tu te constituiu, assim, como empreendedor e como um cara que sonha e que se conecta com o universo, com todas as forças que estão aí te trazendo propósito, tem a ver com os lugares que tu perpassou, como todo mundo, e as pessoas que te tocaram, e os acontecimentos que te atravessaram, né? Como a questão do câncer do teu pai, da pandemia e tantas outras, né? Da quebra, né? E de tantas outras. Pensando em ambiência, especificamente, a gente está falando de uma ambiência em eventos que ela é palco, né? Um pouco antes a gente falou na última conversa com uma pessoa que também vem do palco, né? E o palco é um lugar de ego, né? O palco é um lugar que provoca de muitas formas a vaidade, né? A vaidade, a inveja, Inflama, né? a inflama. Eu não gosto muito da palavra inveja, mas eu acho que ela se atribui bem aqui porque é um sentimento humano, né? De quando, enfim, tu tá sempre envolvido no palco, né? Nas tuas parcerias, enfim, parcerias fortes. E aí eu queria entender contigo de que forma tu aprendeu sobre isso e como lidar com este meio que acontece no palco, que acontece na exposição, na autoexposição. Hoje tu é um cara que também tem exposição digital, né? Tua vida toda tá aí, né? E o que tu aprendeu nessa ambiência, que é a ambiência de eventos, que é a ambiência que traz todas essas questões, todas essas características que dificultam, né? Que desafiam. Sim. Desafiam quem está lá Sim. focado no propósito, Sim. né? E não tem como a gente não, no meio disso, não se afetar, Sim. né? Então, o que ele te ensinou nesse ambiente? São 25 anos trabalhando com eventos, né, Ju? E 20 anos trabalhando com entretenimento. Eu realizei os maiores shows do Brasil. Se tu pegar os artistas nacionais, Ivete Sangalo, Jota Quest, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, enfim, todos esses artistas, eu realizei eventos com eles, produzi eventos com eles, contratei eles, né, organizava todo o evento, shows para 30, 40 mil pessoas, e eu sempre fui bastidor. Então, eu diariamente lidava com o ego dos artistas, com toda a exposição que eles tinham, e, e desse período eu posso dizer que foi uma escola para mim, do que fazer e do que não fazer. Eu te conto nos dedos, em uma mão, os artistas que realmente são boas pessoas, são seres humanos de verdade, assim, que existe essência, que existe verdade, que existe caráter, são pouquíssimos. O resto é lidado pelo ego, né, pela vaidade também, muita, mas pela ganância, né? E para mim hoje, estar no palco do Mentes Brilhantes é um desafio muito grande, porque não é um lugar que eu queira estar, é um lugar que eu fui colocado, né? A gente tem o Mentes Brilhantes não com a cara do Márcio. Eu sempre falo, o Mentes Brilhantes, ele é um projeto, ele é um movimento que ele traz para o palco pessoas que têm resultado nos seus negócios, principalmente, para poder compartilhar com pessoas que estão cruzando a sua jornada, para entender como aqueles caras pensam, ou aquelas mulheres de sucesso pensam, como que eles agem, como que eles enfrentam os seus desafios do seu dia a dia, ou seja, entender qual é a forma deles cognitiva de agir, né, e de enfrentar os seus desafios. Esse é o Mentes Brilhantes, ele é palco para essas pessoas, por isso que a gente trouxe tantos nomes bacanas. O Márcio, ele é o ponto de conexão entre essas pessoas. Então, ele faz a transição de um evento e outro, entre o palestrante e outro, ele se relaciona com essas pessoas, e o meu espaço no Mentes Brilhantes, de entrega de conteúdo, é exatamente esse. É dizer como é o meu olhar que essas pessoas agem, e para poder ajudar essas pessoas a entender um pouco mais como que o Paulo Guedes age diante de um desafio, como que o Jorge Gerdau fala e trata sobre o core business dele. Então, como eu estou diariamente conversando com essas pessoas, o meu espaço é muito isso. É para falar qual é a minha percepção sobre a visão deles. Então, não é um espaço de ego, não é um espaço de vaidade, é um espaço que cada vez mais os negócios no Brasil e no mundo, eles precisam ter uma cara, né? As pessoas querem saber assim, tá, mas essa marca aí... Então nós estamos no caminho aqui,
Hora H ali. Nós estamos no caminho. Então, assim, o Márcio, ele vem muito mais com esse papel do que querer ou desejar o protagonismo. Eu não quero ser protagonista disso. O protagonismo do Mentes Brilhantes são pessoas que têm resultado nos seus negócios e querem compartilhar isso. E o Márcio tá ali para fazer, né, toda essa cerimônia acontecer, toda essa conexão acontecer. Então, vou te desafiar, porque a gente tá falando, Mentes Brilhantes é o teu lugar de propósito. Eu sempre digo que o Márcio, para te entender, fazer uma analogia, ele é o disjuntor, sabe? Então, assim, ó, a luz é tua. Eu só vou fazer a conexão do ligar para acender a tua luz. Então, é isso. O Márcio não quer ser protagonista do palco. E assim, eu não vou tirar isso de ti. Porque o Mentes está em ti, tá bom? Né? Isso é uma coisa que inclusive, é um valor que te traz aqui. Né? Viver por alguma coisa é uma coisa bonita. Uma coisa muito, muito legal. Mas a curiosidade fica, quem é o Márcio sem Mentes? Quem é o Márcio fora disso tudo? Como vive? Quem é o Márcio? Do que se alimenta? Outro dia a gente fez uma entrevista, foi ótima, do que se alimenta, e a pessoa veio falando, né? Não, eu gosto de comida. Sim. Mas assim, do que se alimenta, do que lê, o que gosta, né? Quem é essa pessoa que vive por esse propósito, mas que tá aí por trás, só existe o Mentes com essa linha de raciocínio e com essa isenção que tu trouxe agora, porque existe a pessoa atrás. Sim. E aí, quem é esse cara? A gente tá falando do pai do Joca, do Joaquim, né? É Joca? Joaquim? Não, mas eu chamo ele de Kim. De Kim. E ele tá no CTG Joca também, é tá? E ele tá no CTG também, e lá eles chamam ele de Joca. Então ele tá seguindo os passos ali e não tem nada a ver comigo, porque eu tentei até os 8 anos dele, tentei fazer com que ele dançasse, para que ele convivesse nesse meio, né, com as famílias e tudo mais. E ele não quis. Aí por isso que eu te falo da importância da ambiência, né? Uma colega da escola começou a frequentar o CTG, convidou ele e ele foi. E hoje ele não foi por ti. Não. E hoje ele não vive sem. Então, assim, a importância da gente também estar ligado nos ambientes, não só nossos profissionais, mas que os nossos filhos frequentam, porque daqui a pouco tu dá uma direção e o filho não quer, mas no ambiente que ele frequenta aquilo se tornou comum ou bacana e aí ele vai, né? Importância para as coisas boas e para as coisas ruins. Sim. E hoje ele tá lá frequentando. Mas o Márcio é um cara que ele acredita que toda pessoa deveria ter mais oportunidades de se tornar próspero, assim, de poder viver de uma vida próspera, abundante, sabe? Isso é o teu propósito. Vou te desafiar de novo. O Márcio, atrás. Quem é? Do que se alimenta? Sim. O que é a vida do Márcio além do Mentes? Eu te pergunto isso porque naturalmente vem uma pergunta que fica na cabeça da gente, que é quando tu vive um negócio, o que tu espera que esse negócio seja sem ti? Além de ti. Sim. Porque tu tá muito vinculado. E por isso eu te pergunto quem é o Márcio além do Mentes. Sim. Bom, dito tudo isso que eu acredito, eu gosto de estar em família. Eu venho de uma família muito amorosa. Eu frequento vários eventos e tive em vários ambientes onde vi muitas pessoas falando que não tiveram amor, não tiveram carinho de pai, de mãe. Eu sempre tive muito isso. Meus irmãos também, somos entre 3. E é tudo que eu passo pro meu filho, assim, né? E sempre que eu tento direcioná-lo é sempre sobre essa base, assim, de família, de caráter, de valores. E gosto de ter uma vida abundante, gosto de poder viajar, de tomar um bom vinho, de escutar uma boa música. Mas isso tudo, Ju, ele tá ligado ao meu negócio, porque é isso que me proporciona a fazer as coisas que eu faço, a poder viajar, a poder me relacionar com pessoas bacanas. Mas o Márcio, ele é uma pessoa muito simples, que ele gosta do mato, ele gosta da montanha, ele gosta, sabe, de pé no chão, e é isso, assim, é uma coisa muito simples. Mas eu acho que a simplicidade, ela é uma decisão, né? Eu acho que a felicidade é uma decisão, a gente escolhe ser feliz, e quando a gente decide ser feliz, tu vai ter que ter atitudes diante da tua escolha. Eu acho que uma das principais coisas que a gente talvez não tenha percebido ainda na nossa vida enquanto seres humanos e pessoas, não profissionais, mas pessoas, é o poder que tem uma decisão. E quando tu tomar uma decisão, a página 2 é fazer por ela, né? Executar ela, ou seja, transformar essa decisão num comportamento. Né? A gente sabe que para a gente ter um corpo saudável, a gente tem que comer, se alimentar bem, praticar exercício, e tu, né, é um expert nisso. Só que quantas pessoas fazem? Amadora.
Quantas pessoas transformam esse conhecimento num comportamento? Então é isso, assim, a minha vida toda hoje, do Márcio e pessoal mesmo, tá baseada nisso, assim, em decisões que eu tomo e a partir dessas decisões, os comportamentos que eu tenho para, né, continuar trilhando a minha jornada profissional ou para estar mais tempo aqui com meu filho, com a minha família. Então, assim, é tudo muito simples, mas é uma decisão diária, né? E essas decisões, a soma dessas decisões faz a gente se tornar quem nos tornamos. Agora tu me respondeu top. Tá. Olha aí, ó. Eu te falei, era coisa simples, era um Sim, papinho. sim, Eu te sim, falei. sim. Não, o que eu quero saber do empreendedor, né? Fazer hoje o teu trabalho exige coragem, como a gente falou, né? Muito, Porque muito. é um trabalho que tu depende das conexões e de que um ecossistema funcione para que ele se viabilize. O que tu faz, Márcio, quando a coragem acaba? Porque a gente não acorda todo dia aqui, né? A gente se movimenta nessa paleta. Por mais copo cheio que a gente possa ser, e acho que o empreendedor, de uma forma geral, é um cara copo cheio. Mais cheio do que vazio, né? É uma pessoa que acredita, é uma pessoa de fé. Mas o que tu faz quando a coragem acaba? Eu acho que 2 pontos, Ju. Um é olhar assim para trás e entender que esse desafio ou esse problema não é o primeiro, não é o último e nem é o pior de todos, né? Já tiveram coisas muito piores. Então, olhar para trás e entender tudo que já foi construído, todos os desafios que já foram superados, é algo que me faz ter essa coragem, ou seja, carregar essa bateria para continuar, né? E voltar naquela questão do propósito que eu te falei, que é algo que eu recebi, entendi e preciso continuar. Então, eu sei que tem um caminho muito grande ainda pela frente, então não é qualquer coisa que vai me fazer parar. E aí vem a pergunta: se tudo acabar, o que permanece intacto no Márcio? Depois de tudo, dessa história de 44 anos. Portas de quarto, pulseiras de lã, shows, eventos de aprendizado, de treinamento. O que permanece intacto se tudo terminasse? Agora. Acho que a vontade de viver e de ter uma vida abundante. Não estou falando de abundância de grana, de dinheiro. Abundante em saúde, abundante em momentos felizes, abundante em tempo de qualidade, né? Porque isso poucas pessoas conseguem ter, né? Estão do lado do filho muitas vezes, mas cada um numa tela. Então, acho que isso o Márcio tem muito nele, assim, a vontade de ter uma vida abundante em todos esses pontos, assim, espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, né? Esse aspecto familiar também muito forte, porque já teve tiveram algumas situações que praticamente tudo tinha acabado, né? E naquele momento ali o Márcio se reinventou. E se acontecer, ele vai se reinventar de novo. Por quê? Porque a vontade, o desejo, né, é muito grande, assim, de continuar. E de continuar fazendo diferença também, não só na minha vida, assim, mas na vida de quem está comigo, né? Das pessoas da minha família, na minha comunidade. E aí, quando a gente tem uma visão de mudar o mundo, não necessariamente é o mundo, o planeta, né? Mas é o mundo que a gente vive, né? Então é o meu mundo. E mudando o meu mundo, a gente vai, né? A gente vai amplificando isso, vai reverberando isso. Falando no teu mundo, para te fazer a última pergunta, porque infelizmente eu tenho muitas perguntas aqui, eu atropelei, assim, eu simplesmente pulei dezenas, Sim. tá? Mas é que o pessoal tá me olhando aqui. Então, assim, eu vou ter Já que deu ir pra fome última. já, né? Já deu Eu vou fome. ter que... Pega uma coisinha. Não, já deu fome na equipe. Vamos. Equipe, come uma coisinha. Pra não me olhar com essa cara feia, que pra mim É. cara feia é fome. A gente tá no Rio Grande do Tá. Sul, né? Aí dá fome, tu vem oferecer amendoim, Mas a gente assim, quer uma pra carne. é o cara da carne, porque isso tá nos stories dele. Eu perguntei o que come, ele não tinha me falado que é carne. Amo churrasco, amo cozinhar. Não, me dá pra ver o teu story, assim, gira. É comida, carne e mentes brilhantes, um monte. E também o Joaquim. E aí que eu te pergunto, já que tu fala do teu mundo, o que tu quer que o Joaquim lembre da tua história? Quando tu não estiver mais na sala, que foi uma expressão que eu usei numa outra entrevista, mas assim, o que tu quer que fique pro Joaquim do pai dele, da história do pai dele? Tu sabe que eu sempre quis ter ele. Desde muito novo, assim, eu quis ter um filho, né? Então ele foi muito desejado.
E se eu fizesse uma lista com tudo que eu quisesse ou desejasse que o meu filho tivesse, quando eu, né, tivesse um filho, ele não seria tão perfeito, sabe? Se eu tivesse feito uma lista e entregue para Deus, assim, assim que eu quero meu filho, ele não seria tão perfeito quanto ele veio para mim, sabe? Um menino amoroso, um menino doce, muito mais inteligente que eu, sabe? Eu olho para ele assim e vejo uma versão assim amplificada, muito melhorada. E ele participa de todos os nossos eventos, assim, sempre quando ele pode, né? Se não tem algum compromisso na escola e tal, ele tá comigo. Inclusive no Araújo Viana, escutando Joel J, sabe? Entendendo sobre esse segmento, assim, sobre negócios e tudo mais. E uma das edições, ele voltou para casa mais cedo, os meus pais estavam num evento também, e ele voltou para casa com os meus pais, porque o Márcio é o último a sair, né? E aí eu recebendo ali, pós-evento, centenas de mensagens de pessoas que chegaram no evento totalmente desacreditados do seu negócio, porque enfrentavam algum desafio muito grande, estavam pensando em fechar a empresa, em demitir a equipe, e, enfim, vários problemas. E as pessoas mandando mensagens agradecendo. Eu escutei o Ricardo Amorim falar e aquilo fez muito sentido para mim, é isso que eu vou fazer amanhã. Ou escutei o Paulo Guedes, eu entendi tal ponto que vou melhorar na minha empresa, eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver e a gente vai conseguir alcançar os resultados. Ou seja, muitos feedbacks positivos. E no meio desses veio uma mensagem do meu filho, tipo, pai, muito obrigado por ser meu pai. Tipo, ele recente a sair do evento, onde ele viu muita coisa bacana acontecendo. E eu acho que é isso, né? Ele entender que o pai dele teve uma jornada, um propósito de ajudar as pessoas a crescer, né? Na vida pessoal, porque é isso, quando tu traz consciência para alguém, conhecimento, esse conhecimento vai repercutir na vida e nos negócios, né? E quando tu traz isso e ele entende isso, eu acho que é a resposta, assim, é entender que o pai dele foi uma pessoa que ajudou na vida de muitas pessoas. E que essas pessoas, a partir daquele conhecimento, acabaram impactando mais vidas também. E isso foi reverberando, né, e ecoando. Assim. Acho que é isso. Agora tu me pegou. Bom, tá bom. Então, quero encerrar te dizendo que, de novo, a gente traz mentes aqui para a gente conhecer as criaturas brilhantes que existem, tocam o nosso mundo, né? Tu tocaste a Gamídia aqui e talvez um dos teus maiores atributos e que justificam a tua visita aqui na nossa conversa tem a ver com essa palavra tão batida no mercado que é propósito e fé. Então tu tens e traz para tua vida e para o teu trajeto aqui, para o teu trabalho, para o teu toque nas pessoas, para o teu envolvimento conosco como parceiros e com o mercado, com Mentes Brilhantes, com o Joaquim, que a gente conheceu um pouquinho mais aqui também. Essas duas fortalezas, que é viver com propósito e viver com fé, que é uma coisa que cada vez se precisa mais, porque a gente veio para atravessar coisas, né? E eu acho que a fé é um atributo necessário, vital, e irrefutável de quem quer realizar na vida, empreender, realizar em qualquer coisa. Muito bom. Então, te agradeço estar aqui. Desejo sucesso para o Mentes, porque agora nós Pra embarangamos nós, né? nisso, Pra então nós. desejo sucesso a Gamídia como parceira também do Mentes, assim, torcendo que que vocês consigam tocar muita gente, que a gente possa, através da nossa mídia, ajudar, e que o Márcio, a partir de hoje, também seja uma pessoa, uma marca que toque, porque é a marca que está construindo esse movimento tão grande. Muito bom Então, poder falar da gente, né? A gente fala muito sobre negócios, então essa essa oportunidade aqui é incrível. Suspeita, né? Porque eu gosto. Mas então te agradecer. Tá, querido? Obrigada. Obrigado pela audiência de vocês. Olha aí, então quem foi pro front hoje foi Márcio. Obrigada, time Deva, Estúdio Deva. Obrigada a vocês que estão nos assistindo aí a conversa com o Márcio. Ó. É isso aí, tamo junto. Participa lá dos nossos eventos para também iluminar a vida de outras pessoas aí. Ter uma vida próspera também. Obrigado. Beijo.